Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa que valoriza o cidadão iguaçuense ouvindo a sua história. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Rubens Alexandre da Silva. Dr. Rubens, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade e é um prazer muito grande estar com você, não só pela estima que a gente tem à sua pessoa, ao seu trabalho e especialmente pelas suas charges, né? Que nos traz alegria vendo e ali sentindo o seu trabalho, por isso é um prazer estar aqui. Eu é que agradeço. Eu gostaria que o senhor começasse dizendo como que o senhor veio parar em Foz do Iguaçu. Foi uma coisa assim que a gente viu o movimento naquele período de 98, a partir de 1975, com o ciclo de início da obra de Itaipu. E eu assistia tudo aquilo em Curitiba em 77 para 78. Eu estava visitando um amigo no Tribunal de Contas, Dr. Adilson Luiz Ferreira, da família Ferreira, aqui de Foz do Iguaçu. Sim. Família muito querida. E tornei amigo do Adilson, que por sua vez era colega de um primo da minha esposa. E o Adilson ele naquele tempo era permitido, o auditor do tribunal, ele tinha um período de trabalho no Tribunal de Contas e outro ele mantinha o seu escritório. E ele tinha aqui a Casa Dourada. Sim. Ali na Edmundo de Barros, onde também ele exercia advocacia. E ele disse que ele estava complicado de muito serviço. Muito serviço com com Itaipu e estava começando a surgir as ações, especialmente de indenizações e outros problemas de famílias. E então aí eu estava meio folgado, falei, Adilson, vou lhe dar uma mão. Sim. E vim embora para Foz do Iguaçu. E chegando, e me envolvi de tal maneira, isso foi já em setembro de 78. Já no comecinho de 79, eu trouxe para cá a mudança. Sim. E aí nos envolvemos na cidade, e isso até hoje. E não quis mais ir embora da cidade. O senhor foi também vereador em Foz do Iguaçu. Sim. O senhor disse que participou de muitos projetos e um dos projetos que eu achei muito interessante é esse projeto Memória de Foz do Iguaçu, que inclusive tem a ver com o nosso programa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. É uma coisa assim que eu me sinto até emoção em falar, porque como mineiro, o mineiro é observador. Nós somos das terras, das montanhas, dos morros, né? Por isso que a nossa capital, Belo Horizonte, quer dizer terra das alterosas, das montanhas. Então a gente vê longe, vê as coisas também longe. E eu chegar aqui em Foz do Iguaçu, eu comecei a notar, ao visitar os bairros, por exemplo, um bairro que era famoso na época, o famoso Rincão São Francisco. E eu andar pelas ruas, eu só via nome de jogadores, Taça Jules Rimet, Roberto Batata, Vicente Fiola. E eu comecei a pensar, onde estão os fundadores? Os fundadores da cidade. Os pioneiros, aquelas pessoas, não importa quem, seja humilde ou não, mas que contribuiu para o crescimento deste bairro. Onde estão? Não encontrava em lugar nenhum. Sim. Então, em outro lugar é nome de passarinhos, outro flores, outro nome de cantores que nunca vieram a Foz do Iguaçu. E aí, logo que eu assumi a Câmara, nós começamos a nos envolver com projetos humanos. Via uma coisa, já entrava, porque o vereador em si, ele sugere alguns projetos que ele não tem autonomia de criar, ele sugere ao prefeito. Sim. E o prefeito elabora, a Câmara aprova. Então, a gente fazia sugestões através de indicações.
Então, mediante indicações, nós começamos a pedir para fazer um projeto de resgate da memória de Foz do Iguaçu. Vocês fizeram um catálogo, um levantamento? Catálogo, e é uma comissão. Sim. E nós colocamos, eu como era o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, que é a comissão principal, que recebe tudo que entra na Câmara para fazer a avaliação e indicar os relatores. Então, eu tinha um cuidado muito especial de indicar a pessoa certa. Sim. E, neste caso, eu indiquei o Enes Mendes da Rocha, que conhecia tudo de Foz, como radialista, um profissional estimado na cidade, professor, né? E ele começou também a mobilizar e vieram outras pessoas antigas. Dona Otília foi ouvida, muitos. E aí nós começamos a fazer o levantamento. E esse projeto, então, ele foi aprovado no sentido de que nenhum logradouro público, praça, instituição do Estado, aliás, do Estado nós não temos autonomia, podemos indicar, mas do município deve ter o nome de alguém que tenha um significado para o município. Um cidadão, de preferência, morador, ex-morador, né? A ideia foi fantástica, isso evoluiu e começamos a catalogar os nomes. Sim. O primeiro que surgiu para inaugurar o posto ali no Porto Meira. E foi até uma coisa assim emocionante, porque foi o prefeito Álvaro Nilma que preparou o posto. O nome escolhido foi da primeira enfermeira de Foz do Iguaçu, que era uma argentina, que vinha fazer os partos aqui em Foz de graça. E, coincidentemente, ela que tinha feito o parto do Álvaro Nilma. Sim. E nós estávamos ali inaugurando, o próprio Álvaro inaugurando uma placa com seu nome. E fomos assim. O outro foi lá no Morumbi. Sim. Precisava dar um nome, aí de quem que foi escolhido, havia falecido há pouco tempo o filho do Bilo. Quem que é o Bilo? Que é da prefeitura, né, da área de fiscalização, e o filho foi um acidente. Não lembro o nome dele. Completo. Não, mas aí ele faleceu no acidente, doou os seus órgãos. Sim. Então, as famílias ficaram muito agradecidas e nós, num gesto de reconhecimento, colocamos o nome dele lá no Morumbi. Foi o quê? Uma praça, uma rua? Não, num posto de saúde. Posto de saúde. E assim por diante. Sim. E as praças, ruas passaram a ser nominadas. A creche, por exemplo, lá do Santa Rita, foi em homenagem ao Aquino, que foi o primeiro oficial de justiça de Foz do Iguaçu. Ele ia a cavalo até Guaíra, ia até quase que Laranjeiras do Sul, na época que era tudo difícil, e quase morreu num ataque que ele sofreu de uma pessoa que atirou, teve sequelas. Tentativa de assalto? Não, ele foi fazer a citação e a pessoa teve uma reação violenta contra ele. E então, lá no Santa Rita, a creche foi em nome de João Aquino, que foi o primeiro oficial de justiça de Foz do Iguaçu. E esse acervo hoje, ele está guardado aonde? Ele deve o município possuir esse acervo, porque ele continua, ele é dinâmico. Sim. À medida que vai se inaugurando, criando, à medida que vai se desenvolvendo na edificação de novos edifícios, vai exigir nomes. Claro. E a preferência é que nenhuma praça, nenhum logradouro público ou edifício do município tenha nomes de pessoas que ninguém conhece. Sim, e qualquer cidadão pode ter acesso a esse material. E assim nós estamos preservando a memória da nossa cidade, que é o quê? Lembrar dos nossos pioneiros. Sim. O senhor também foi um dos criadores da CEPRESBEM. O que é a CEPRESBEM? Logo quando nós chegamos em 78, iniciou o processo de desmobilização dos barrageiros, indo para, especialmente Tucuruí, em outras regiões. E com isso,
iniciou um processo social de decadência voltado para a nossa cidade. Itaipu ia desmobilizando, ia mandando embora as pessoas, mas ia ficando a herança dessa gente. Sim. Que era o quê? Filhos. A maioria filhos, casamentos desfeitos, pessoas que ficavam aqui sem condições de manter os filhos. Então, em 78, já iniciou, 79 se agravou a crise em Foz do Iguaçu, de tal maneira que havia um clamor na cidade. Ninguém aguentava de tanta criança perambulando pelas ruas. O Dr. João Kaptoski iniciou um movimento, sim, através do fórum, do judiciário, convocando os juízes, promotores, reuniões com os clubes de serviços, com todos os segmentos. Eu vou pedir um tempo para o senhor, que a produção está já pedindo nossos intervalos, Correto. E nós continuamos daqui a pouco. Falando. Tá? Vamos agora, o programa 40 Minutos vai para os intervalos comerciais e voltamos daqui a pouco. Olá, o programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o advogado Rubens Alexandre da Silva. Doutor Alexandre, nós terminamos o primeiro bloco, o senhor estava explicando sobre a criação do CEPRESBEM. Eu gostaria que o senhor desse continuidade. Isto, exatamente, então estávamos referindo ao ano de 79, com a desmobilização de Itaipu, as crianças foram ficando, sobrando, e isso incomodava muita gente. Então, iniciou um processo pela liderança do Dr. João Kaptoski, o judiciário envolvendo promotores, juízes, promotores, e depois os clubes de serviço foram chegando, o batalhão, e aí entrou a Marinha, Aeronáutica, PM, Polícia Civil, Federal, todos os órgãos. Uma grande mobilização para resgate das crianças. Isso. E aí foi dado o nome, Operação Garoto. Chegava-se a recolher em torno de 200, 250 crianças ali no fórum onde funcionava o júri. O senhor lembra quantas crianças tinha, mais ou menos, no total? É difícil porque a criança, ela é um tipo, ela é peregrina, um dia está num bairro, outro dia no outro, né? Mas a média era em torno de 200 por dia. E aí o juiz acionou todo o poder judiciário, oficiais de justiça, indo na casa de cada um dos pais e obrigando esses pais a assumir um compromisso, ou as crianças que não tinham onde ser levadas, aí que surgiu, nós teríamos que colocar essas crianças. Aí, como a igreja presbiteriana tinha uma área que estava desativada, em frente ao ABC, sugeriu recuperar essa obra, a prefeitura ajudou, aí entrou o Laios das Cataratas, na época o Aníbal, Sérgio Lobato e toda a equipe, o batalhão com o coronel Felipe na época, colocando os recrutas para limpar, lavar e cuidar da instituição em pouco tempo. Eu sei que foi em outubro de 1980, nós inauguramos o CEPRESBEM, acolhendo mais de 100 crianças. E foi, assim, uma coroação da cidade. Mas muitas crianças chegaram a ser abandonadas pelos pais que foram embora. E barrageiros, em razão dos pais arrumar outra companheira aqui. E o efeito Itaipu, e esse efeito ainda está até hoje em Foz. Ainda é essa herança de moços que continuaram, que não deu certo, que foi para o crime. O José Afonso tem uma pesquisa muito importante sobre isso, sobre a questão social da criminalidade em Foz do Iguaçu. E tem muita herança ainda desta época de Foz do Iguaçu. O professor José Afonso é sociólogo? Sociólogo. Ele fez um estudo muito bom e ele tem dados precisos. Então, em outubro de 1980, nós inauguramos o CEPRESBEM. E ali nós tivemos uma criança que você participou, que foi o Marquinhos. Na época que eu era repórter no Jornal Nacional. E você era estudante, e o seu professor, eu lhe contei, e você foi com a reportagem, você era do Nosso Tempo, lembra? Isso, Jornal Nosso Tempo. Do Nosso Tempo. E que estavam oferecendo a criança em sacrifício. Em sacrifício, num terreiro. Num terreiro.
eles amarravam os órgãos genitais da criança, faziam pequenos cortes para pingar o sangue no altar. O Dr. João Capitós foi muito assim pronto e determinou já de imediato, retirou o pátrio-poder da família e já abriu processo criminal contra a família, e o Cepresbem assumiu a guarda e o pátrio-poder, porque ali passou a cuidar dessa criança, ela cresceu, hoje é um pai de família, um moço Eu não fantástico. lembro se havia conivência dos pais nesse ato. Havia a própria mãe. Oferecendo, No terreiro. amarravam os testículos da criança. Exatamente. E você fez uma belíssima reportagem com o Carlos, e isso serviu de muito alerta, foi muito útil naquele tempo. E fora esses processos na Câmara, muita coisa nós começamos a trabalhar na Câmara. Por exemplo, toda a parte de arquitetura e as estéticas dos edifícios ter alguma coisa, especialmente uma criatividade artística, cultural. E foi aprovado isso. O que foi feito, assim, um zoneamento, um Foi, delineamento? No nosso período de 88, quando nós fizemos também a lei orgânica do município, que foi em 89, ela foi aprovada em 90, nós também fizemos o zoneamento de Foz do Iguaçu. Foz terminava no Almada, e logo aqui na saída, e aqui no Rio Tamanduá. E nós, então, o que fizemos? Ampliamos o perímetro urbano, talvez ninguém sabe, mas 500 metros de cada lado da rodovia das Cataratas pertence ao município, é um perímetro urbano. 500 metros? De cada lado da Avenida das Cataratas. Porque a avenida, ela é federal. Ela é federal, mas o município tinha que ter o poder de polícia para evitar a construção de qualquer coisa. Naquele tempo nós fizemos uma previsão de mais ou menos, porque na Câmara eu era o único advogado, mas nós tínhamos o Paulo, engenheiro. Então nós fazíamos uma dobradinha. O Paulo, prefeito, ele teve uma participação, ele era oposição, mas a gente se entendia para as coisas em favor de Foz. E a contribuição dele foi muito fantástica, porque ele dava o aspecto técnico dentro do que deve ser, e eu dava o aspecto jurídico. E isso ia para a Câmara de uma forma que não tinha. Por exemplo, o Fórum Novo. O Fórum Novo precisava de uma área, o município tinha que doar para o Estado construir. E onde o município ia arrumar essa área? Então, ela foi negociada com Milton Rodrigues. Foi um trabalho que o Paulo entrou... Não. O Paulo entrou com um aspecto técnico, como engenheiro que engenheiro civil, conhece tudo de área, né? E eu entrei com o aspecto jurídico. E nós entramos com o projeto, sugerindo ao Milton Rodrigues para fazer uma antecipação diária daquela permitida de todo o loteamento para o município. Ele uma porcentagem para o município. Ele já antecipar para o município aquela área. E o município doou para o Estado. E o Estado construiu o fórum, está ali. Uma coisa fantástica. A mesma coisa foi para o Oeste. Era antigamente a Facisa, ninguém conseguia uma área para a sede própria. Você foi estudante, né? Eu fui no início, quando a Facisa era aqui próxima do cemitério, iniciou ali, né? Isto. Depois teve uma peregrinação em vários pontos. E ocupando as instituições do Estado, né? Colégio, assim, algumas muito assim, como da Vila C, de forma muito precária. Era triste a situação. E precisava uma área para ter a sua sede própria. Então nós escolhemos o Enes Mendes de novo, né, para ser o relator, para definir isto, junto com os proprietários de terra. E quem nós fomos mexer com o ego, com a sua bondade, que é uma pessoa humana fantástica, Osíris Santos. A área pertencia a área do Osíris Santos. Sim. E foi o único. E o Osíris,
como sempre faz, né, olhando para a cidade. Ele foi o primeiro prefeito aqui, né, após os militares. O primeiro prefeito que foi escolhido intermediário, pelo povo. Né, isto. Houve uma fase intermediária. Né? Exato. Aí em 66, Osíris, eu acho que ele foi pouco tempo. Sim. Ele ocupou como escolhido pelo povo. E aí ele, como ex-prefeito, foi movido pela emoção e ele deu a área ali de aproximadamente acima de 200 mil metros quadrados. Sim. Pela metade do preço, onde funciona a Facisa. Todo mundo até hoje não sabe por que a Facisa foi para lá. Primeiro foi um estudo técnico. Sim. Não poderíamos pôr uma universidade para o lado do aeroporto, com barulho, pensava-se em cursos mais avançados, informática, então ele precisava um local não agredido por sons ou outras coisas. Sim. E outra também é o crescimento da cidade. Sim. Foz ele é muito restrito. E a prova de que nós acertamos em puxando a cidade para lá é que a Unamérica, hoje uma grande universidade particular, ficou encostadinha no oeste. Sim, doutor Rubens, nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos para os intervalos comerciais e voltaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o advogado Dr. Rubens Alexandre da Silva. Dr. Rubens, nós terminamos o segundo bloco. O senhor estava falando sobre o porquê da UniOeste estar instalada naquele setor, um local que foi muito questionado no início pela população por causa da distância. Ninguém sabe que na época qualquer metro de terreno aqui em Foz era em dólar. Então era muito difícil adquirir uma área dolarizada. Sim. E todos os proprietários que são dados, eles queriam assim, valores astronômicos, que era impossível. E nós, então, dentro desse estudo, olhando o aspecto técnico e também desenvolvimento da cidade, porque Foz ela é fechada, tem o Parque Nacional. A Avenida das Cataratas não pode, hoje, chamada da estrada, não, mas nós temos que fazer ali uma avenida. Já é hora de se pensar. Esse foi o nosso objetivo, o espírito com que nós fizemos uma aprovação urbanizando 500 metros de cada lado, para o município ampliar isso, trabalhar, fazer uma avenida jardim. Para bicicleta, pessoas querem andar, tudo, e as cataratas, e ao mesmo tempo o município com o poder de não permitir construção de qualquer coisa ali, só voltado para o turismo. Não é? Isso é interessante. Então, esse ir para lá era uma questão também econômica e, ao mesmo tempo, nós precisaríamos de espaço. E por que, o senhor gostaria de entender, por que o município tinha que adquirir essa área e não podia ser o Estado? Com verba do Estado? Mas hoje, se quer fazer alguma coisa, tem que buscar projeto e oferecer alguma coisa. Isso Foz tem que aprender. Sim. Se ela quer alguma coisa, ela tem que ter projeto. Tem que correr atrás. Foi assim. Sim. Nós, quando foi para trazer a sede da Justiça Federal para Foz, foi da mesma forma. Vocês querem a sede ou deseja que a sede que nós temos o dinheiro aprovado vai para Maringá? Estava aqui o doutor Junqueira, Álvaro Junqueira, que visitou a Foz há poucos dias, e ele nos chamou e falou, não, se vocês arrumarem a área, nós trazemos uma sede da Justiça Federal para Foz do Iguaçu. Existia verba para a construção do espaço físico, mas... Se houvesse a área. Se houvesse a área. Porque Maringá estava oferecendo. Aí corremos, o prefeito Álvaro oferecendo, não tinha como arrumar outra área, era de hoje para amanhã. Nós tínhamos que ter a decisão e um documento firmado para enviar para Porto Alegre. Na época era o Cal Garcia, para ele aprovar a construção da Justiça Federal de Foz do Iguaçu. E fizemos isso de noite, no outro dia estava em Porto Alegre, está aí a Justiça Federal em Foz, com muitas varas, mais de 200 funcionários. E quem doou o terreno? O município. A construção do Fórum Estadual, a mesma coisa.
Se vocês deram o terreno, nós vamos trazer. Os SIACs, ou CAICs, não sei como pronuncia, sim, na época era outra denominação. Mas no governo Collor, fora, nós temos umas entidades voltadas para as crianças. Eram os CAICs, que eles chamavam na época. Apelidados de brisolões. Brisolões. Mas nós temos verba e os projetos, se vocês derem as áreas. Sim. Fomos em cima e conseguimos especialmente para 2 projetos. Está lá no Morumbi e no Porto Meira. Isso mostra que quando você tem iniciativa, né, se consegue as coisas para a cidade. Não se pode perder nada. Sim. O SESI é a mesma coisa. Nós temos as verbas e queremos construir, mas é a área. Chega o município, está aqui a área, e está lá o SESI, lá no Morumbi. Sim. E assim foi todos os empreendimentos. Vamos dar a sede da FACIS antigamente, depois a faculdade, né, que foi se transformando, e quem nos trabalhou muito nesse sentido foi para dar uma chance para os nossos estudantes, para crescer, a gente ter orgulho da Universidade do Oeste, do Paraná. O senhor, quando vereador, também foi um dos criadores, ou criador, da Comissão dos Direitos Humanos na Câmara. Como que foi isso? Como eu era presidente da Comissão Legislação e Justiça, e nós fizemos, e presidente da Comissão de Sistematização da Lei Orgânica, eu tinha que presidir quase todas as reuniões, e eu comecei a sentir que o problema do relacionamento humano aqui em Foz é muito grave. Não só dos brasileiros que vêm para cá, como no nosso relacionamento, especialmente com o Paraguai. Na área de trabalho, você observa agora, qualquer coisinha cai de pau em cima do brasileiro. Sim, em represália. Exato. O governo nós não pode fazer o mesmo com os paraguaios que estão aqui. São povos que se uniram. Nós temos famílias tradicionais de Foz, são fundadores também de Foz do Iguaçu e vieram do Paraguai. Nós não podemos ter esse tratamento assim, qualquer coisinha ser um motivo de um espezinhar o outro. No nosso tempo, o problema era do táxi. Havia 500 táxis brasileiros e 2.000 do Paraguai. E nós negociamos, criamos legislações, fazendo o quê? Diminuindo os anos de vida dos táxis. Lembra que antigamente caía os pedaços, táxi emendado de arame, aquilo tudo? Sim, então, já não tinham condições de circular. Não tinham, mas circulava, porque era pessoa humilde. Depois foi criada uma legislação no Paraguai, nós levamos também os subsídios para eles, criou uma legislação diminuindo o ano-vida dos táxis. E com isso diminuía a frota que circulava aí, oferecendo perigo. São situações que a população não tem conhecimento. Da dificuldade que tem. Né? Exato, e naquele tempo não havia os direitos humanos ainda e o direito do consumidor. Então o pobre, a pessoa humilde, ela vive perdida. Nós somos quase que um povo assim, sem orientação, quando ele precisa dos direitos. Primeiro, há um desconhecimento quase total dos direitos fundamentais do cidadão, da nossa dignidade, o que nós podemos exigir. Poucas pessoas conhecem. Então, era necessário que a Casa do Legislativo Municipal, que é do povo, tivesse ali um órgão, pelo menos uma comissão especial para ouvir os problemas humanos. Sim. Nós sabemos que tem muitos presos no Paraguai que estão presos por motivos justos, mas existem aqueles que existem dúvidas de por que estão lá. O senhor chegou a interferir nessa busca de libertação desses presos? Eu não fiz uma atuação assim voltado para os direitos humanos específicos, mas sim no geral. De uma forma generalizada. Porque assim como tem o direito do preso, há também o direito da vítima. E eu creio que este é o que está sendo menos observado. É o direito das vítimas. Por que menos? Pelo seguinte, para o preso, por exemplo, aqui nós temos a penitenciária de Foz do Iguaçu, onde oferece
todas as condições para o preso. Certo. Mas não tem um órgão que oferece nenhuma condição para as vítimas desse prisioneiro. Não existe hoje? Muito pouco. A pessoa que perdeu, por exemplo, seu marido, né? A mulher que ficou lá cheia de filhos, passando necessidade, lutando, não há assim... O senhor acha que deveria existir alguma casa, alguma instituição que desse uma assistência a esse tipo Nós deveríamos ter. Sim. Aquilo que a governadora do Rio fez agora, já criando uma indenização das vítimas, dos policiais, aquilo deveria ser o praticado quando se faz alguma coisa contra alguém que transformou-se numa vítima e perdeu aquele que iria dar assistência para, no caso do marido, né, a esposa, os filhos, e que agora, de repente, né, o preso recebe tudo do Estado. Sim. E a vítima nada. A vítima fica esperando alguma coisa que não vem. Então o direito das vítimas... Sim, e não existe nenhum projeto em cima disso, algumas coisas surgem, que nem surgiu agora no Rio, que nem o senhor falou, no momento em que há uma grande comoção, talvez nacional, mas na realidade não existem projetos. Não, na prática não temos assim um órgão ou uma organização que... Talvez precisasse ONGs, uma iniciativa privada para que tomasse medidas. Essa é uma questão até educacional, é uma questão que tem que ser estudado com muito carinho, a questão das vítimas. Sim. Porque nós às vezes olhamos muito o outro lado, o setor humano, daqueles que, lógico, todo o sistema carcerário, ele é humilhante. Sim. Talvez isso pesa na consciência das pessoas. E por pesar na consciência das pessoas, é que elas aceitam que os grupos trabalham, a imprensa esteja lá em cima, focalizando. Sim. E aqueles que estão sofrendo na miséria, passando necessidade, parece que nós não indignamos contra isso. Sim. Dr. Rubens, nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor fizesse rapidamente uma avaliação do judiciário desde que o senhor chegou até agora. O que melhorou e o que piorou? Nós, quando chegamos, o judiciário era bem pequeno, ali na Benjamin Constant. Até a gente formava uma grande família. 2 promotores, 2 juízes. Né? Era tudo bacana, muito gostoso. E que hoje nós lembramos com muita saudade. Né? Sim. Mas o crescimento da demanda foi forçando ao judiciário também a reagir e criar condições. O fórum da Benjamin Constant, velho, tinha problemas seríssimos lá na sua estrutura, entrava água, molhar processo, era difícil para o juiz se acomodar, o promotor ter a sua sala. Então nós formamos uma mobilização, assim como foi na Operação Garoto, isso funciona. Sim. E fomos um batalhão de gente para Curitiba. Certo. Até foi interessante que nós chegamos, juiz de direito, todos os segmentos, clubes de serviços. E daí foram falar com quem? Fomos falar com o governador, o presidente do Tribunal de Justiça. Que era o Aníbal Cury? Não, o Aníbal é o presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Aí nós, quando chegamos aquele batalhão no gabinete do Aníbal, ele assustou e ficou tão feliz. Sim. Quando chegamos de Foz, olha, queremos a ampliação das varas de Foz do Iguaçu para a futura construção da sede do Judiciário de Foz. E ele? Ele, como tinha o projeto, ele assinou. No joelho mesmo? No joelho. Semana que vem já está pronto. Então, com uma joelhada... O Aníbal Cury resolveu o problema. Não precisou ninguém rezar, ele já caneteou. Sim. Uma joelhada, ele já fez o projeto, ampliou as varas, depois com a construção da sede nova aqui, está aí o judiciário. Lógico que o judiciário hoje conta com uma demanda muito grande de processos. Sim. Isso nós reconhecemos. Mas o judiciário não tem acompanhado com a parte humana. Sim. Os concursos... Não consegue acompanhar? Não consegue. Os concursos não atingem os objetivos, a altura dos juízes. Então, a proporção... Falta juiz. Sim. E é uma necessidade muito grande. E os juízes que estão vindo para cá, aqui é uma instância final.
Alguns vêm com uma sobrecarga muito grande, inclusive juízes substitutos fazendo o trabalho de juízes titulares. Sim. Então nós temos que reconhecer que a demanda é grande, a cidade cresceu, os problemas avolumaram e agora cada vez mais, e a necessidade de juízes, mas isso é um clamor geral. Sim, seria necessária uma reavaliação geral, reavaliação e novas geral, medidas. Novos concursos com um número muito maior de juízes para atender a demanda. Então, ficamos muito gratos, agradecemos a sua participação no programa 40 Minutos. Nós 40 é pouco, né, Heitor? É pouco, tem muito para se falar. Muito pouco, porque nós temos assim armazenado uma história muito longa de Foz. Sim. Coisas maravilhosas durante a Câmara. Eu fiz uma coletânea, inclusive quando professor, da realidade de Foz do Iguaçu, com o Luiz Carlos Cossar, levantando o perfil de Foz do Iguaçu. É uma cidade maravilhosa, mas que precisa muito trabalho, Sim. muita união, muito amor, e nós precisamos estar juntos. Em vez de jogar pedras, vamos usar as pedras para construir uma sociedade melhor, mais digna, em que nós possamos sentir mais felizes. Eu agradeço a oportunidade e a nossa alegria estar aqui com você, desejando sucesso para o seu programa, que é um programa diferente, mas necessário, porque muita gente conhece pouco de Foz do Iguaçu. Isso é certo. Muito obrigado, Dr. Rubens. O programa 40 Minutos termina aqui e até o próximo.